Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui hoje para apresentar nosso trabalho de física. Componentes: Emily, Isabelle, Isaac, Júlia, Jonas, Luana, Letícia e Lidiane. Vamos começar. Galileu foi um importante astrônomo, físico e matemático italiano. Ele é considerado um marco da revolução científica, áreas da física e da astronomia. Os estudos de Galileu foram fundamentais para o desenvolvimento da mecânica, movimento dos corpos e a descoberta sobre planetas e satélites. Defensor do heliocentrismo de Nicolau Copérnico, 1473 a 1543, Galileu refutou as ideias de Aristóteles, uma vez que acreditava que a Terra não estava no centro do universo, geocentrismo. Além disso, em 1589, publica um texto que discorda da teoria proposta pelo filósofo grego sobre o peso dos corpos em queda livre. Invenções de Galileu. Além de filósofo, professor, físico, astrônomo, Galileu foi um inventor. Suas criações e auxiliaram no fundamento de teorias sobre o movimento dos corpos, a inércia dos astros. Como exemplo, podemos citar o relógio de pêndulo, o binóculo, o telescópio astronômico, a balança hidrostática, o compasso geométrico, uma régua calculadora. René Descartes foi um filósofo e matemático francês, fundador do método dedutivo na filosofia do racionalismo e criador da geometria analítica. René Descartes, filósofo e matemático francês. René Descartes foi um importante filósofo e matemático, além de ter deixado significativas contribuições para a física. Seu método filosófico introduziu um pensamento mais exato no campo da filosofia, o que fez ser considerado o primeiro filósofo da vertente racionalista e o colocou em posição de destaque para a constituição do pensamento moderno. Graças ao rigor dos estudos matemáticos de Descartes e à criação de seu plano de coordenadas, é possível hoje estabelecer os estudos da geometria analítica e da geometria espacial com a maior precisão. Principais ideias. A razão é inata ao ser humano, ou seja, nós já nascemos com as ideias racionais embutidas em nosso intelecto. O que diferencia a inteligência de uns e de outros é a maneira como utilizamos a nossa inteligência. O conhecimento deve ser claro e distinto. Tudo aquilo que gera dúvida deve ser afastado do âmbito do conhecimento. O conhecimento filosófico deve ser consolidado por um método que garanta a confiabilidade do que se conhece. Descartes propôs uma filosofia que nunca acreditasse no falso, que fosse totalmente fundamentada na verdade. Sua preocupação era com a clareza. Sugeriu uma nova visão da natureza, que anulava o significado moral e religioso da época. Acreditava que a ciência deve ser prática e não especulativa. Além de sua frase mais célebre, penso, logo existo, segue abaixo algumas ideias do filósofo, as quais traduzem parte do seu pensamento. Viver sem filosofar é o que se chama ter os olhos fechados sem nunca os haver tentado abrir. Se quiser buscar totalmente a verdade, é preciso que pelo menos uma vez em sua vida você duvide ao máximo que puder de todas as coisas. Não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis. Não há nada no mundo que esteja melhor distribuindo do que a razão. Toda a gente está convencida de que a tem de sobra. Na física, Runges é bastante lembrado por seus estudos sobre luz e cores, percepção do som, estudo da força centrífuga, o entendimento das leis de conservação em dinâmica equivalentes ao moderno conceito de conservação de energia, o estudo da dupla refração num cristal da Islândia e a teoria ondulatória da luz, baseada na concepção de que a luz seria um pulso não periódico propagado pelo éter. Através dela, explicou satisfatoriamente fenômenos como
a propagação retilínea da luz. A refração e a reflexão também procurou explicar o então recém-descoberto fenômeno da birrefringência. Seus estudos também consultados em seu mais conhecido trabalho sobre o assunto, o Tratado sobre a Luz. Já na matemática é bastante lembrado por seus estudos e escrito no campo da teoria das probabilidades, estudo das curvas e inícios do cálculo diferencial, interpretação geométrica, o conceito de envolvente. Foi introduzido por Huygens. Apesar das informações de Galileu, o período de um pêndulo circula dependente de sua amplitude, mas ao contrário do que geralmente se acredita, suas teorias nunca tiveram disputa em grandes proporções. Inventou o relógio de pêndulo, descobriu a lua Titã, descobriu a forma dos anéis de Saturno, formulou as equações para a força centrípeta, colisões elásticas e difrações, proposta a teoria ondulatória da luz, inventou a úcula Eugênia para telescópio. Teoria ondulatória da luz. Onda mais obstáculos igual a fração. Obstáculos. Dimensões comparáveis ao comprimento da onda. Onda, desvio na propagação.